A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. E o verso de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 18. Diz assim: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Olha só, tem gente que encobre o ódio dentro de si e abre os lábios em falsidade. E o que difama ao outro é um insensato. Temos que tomar cuidado com duas coisas aqui. Uma, encobrir o ódio, e a outra, difamar o próximo. Então, o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é o insensato. Nós devemos ter cuidado com essa coisa, mas principalmente também com falsos lábios. Falsos lábios. É terrível quando os lábios são falsos. Fala a falsidade. Eu quero falar hoje sobre 12 coisas falsas na Bíblia. Primeira, está aqui, falsos lábios. Segunda, quem tem falsos lábios certamente será também um falso profeta. Em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15, olha o que Jesus fala para nós nesse Sermão do Monte. Jesus está dizendo, e ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Falsos profetas. A Bíblia nos adverte diversas vezes contra os falsos profetas. Hoje não tem muitos, mas naquela época tinha bastante, não é? Mateus capítulo 15, versículo de número 19, está escrito assim: falsos testemunhos. Olha só, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso vem do coração do homem e contamina o homem. Também, além dos falsos profetas, a Bíblia também nos adverte contra falsos cristos. Mateus capítulo 24, verso 24, diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível for, enganariam até os escolhidos. Também a Bíblia nos adverte contra falsos apóstolos. Né? De vez em quando aparece um ou outro aí se proclamando apóstolo, né? Eu não sei do que ele é apóstolo. Pode ser de tudo menos de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Transfiguram-se em apóstolos de Cristo, mas são falsos apóstolos. 2 Coríntios 11, 26 ainda nos adverte contra falsos irmãos. Diz assim: em viagem, Paulo falando do seu sofrimento, em viagem muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo do gentil, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos ao mar e em perigos entre os falsos irmãos. É perigoso um falso irmão, portanto tome cuidado. Também falsos discursos. Tiago, capítulo 1, verso de número 22. Qualquer dia eu falo as características do falso irmão. Mas hoje, Tiago 1, 22, nos fala acerca de falsos discursos. Está escrito assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvindo, enganando-vos com falsos discursos. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, fala-nos dos falsos mestres ou falsos doutores. 2 Pedro 2:1, depende da tradução, umas traz falsos mestres, outras traz falsos doutores, não é? 2 Pedro, então, 2:1, ouça a leitura da palavra de Deus. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Cuidado com certos ensinos. Também a Bíblia fala de falso juramento.
no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 8, verso de número 13. Nos Estados Unidos, um falso juramento é considerado perjúrio e é crime. Zacarias 8, 17 está escrito: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso. Aí é o falso juramento. Salmo 119, versículo de número 104. Salmo 119, verso 104, nos adverte contra o falso caminho. Cuidado com o falso caminho. Há caminhos para o homem que parece certo, mas no final são a perdição. Salmo 119, verso 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Provérbios 26, 28, nos fala da falsa língua. Cuidado com a falsa língua. E Jeremias 14, 14 nos fala da falsa visão. 12 coisas falsas: falso lábio, falso profeta, falso testemunho, falsos cristos, falsos apóstolos, falsos irmãos, falsos discursos, falsos doutores, falso juramento, falso caminho, falsa língua, falsa visão. Cuidado com certas visões, porque são falsas. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Subscreva PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.